Oi, oi, boa noite, mais um Vista Fina aqui hoje. Já tô aqui com a minha amiga Prof. Marli, coordenadora do curso de enfermagem da UGV. Quanta história, hein, Prof? Muitas histórias, muitas histórias. Prof, eu sempre gosto de agradecer aos meus entrevistados pelo tempo que vocês se dispõem a estarem aqui e, acima de tudo, a essa conversa que tem como objetivo inspirar as pessoas que estão em casa, o nosso público, que está sempre nos acompanhando nas redes sociais, no YouTube e assim por diante. Mas para a gente começar, Prof, eu queria entender o teu cenário lá de trás. A Prof já me contou aqui que são 23, quase 24 anos de docência na UGV, mas como foi escolher a profissão de enfermeira? Então, eu sou formada já há 30 e poucos anos, né? Quando vim morar para cá, logo a UGV, a antiga Uniguaçu, começou os seus primeiros passos aqui em União da Vitória. Então, logo que em 2002, que o curso de enfermagem ele foi disponibilizado, né, pela faculdade, eu fui convidada a coordenar o curso e dar aula no curso também e outros cursos na área de saúde pública. E, na verdade, eu sou gaúcha, né? Nós viemos lá do Rio Grande do Sul para trabalhar aqui. Terra boa, né? Rio Grande do Sul, Passo Fundo, e me formei lá. E eu vim por causa do meu ex-esposo, que é médico, e os nossos 2 filhos que vieram para cá junto conosco, eram crianças ainda. E eu acabei ficando aqui. Mudou a família toda? Mudou a família toda para cá. E, na época, é bem interessante que quando nós viemos morar para cá, existiam 4 enfermeiros aqui no município, entre União da Vitória e Porto União. 4 enfermeiros? 4 enfermeiros, porque assim, tem a diferença entre o auxiliar, o técnico e o enfermeiro, né? Uhum. O enfermeiro tem que ter a graduação e tal. E aqui só tinha 4 enfermeiros. E a procura por profissionais era muito grande. Então, eu lembro, assim, que foi assim, muito bom escolher, porque eu poderia ter escolhido qualquer área dentro da enfermagem, tanto hospital quanto a saúde pública. Aí, eu comecei trabalhando na Secretaria de Saúde de Porto União, né? Daí, fiquei só 1 ano no hospital regional, e aí logo fiz o concurso para enfermeira na Secretaria Municipal de União da Vitória, em 2007. Aí, logo aqui a faculdade começou com um curso de enfermagem, a primeira turma, e aí eu logo também iniciei aqui para colaborar, né, com a formação do curso, o início todo, que não é fácil também, não, né? Dá um trabalhão. Dá um trabalhão até organizar, né, algo novo, que muitos não acreditavam, e que a turma era enorme, porque muita gente queria fazer a graduação. Né? Isso é interessante de observar, pessoas. Né? Uhum. É um movimento, né? Quando, das entrevistas que eu já fiz aqui, os professores da casa que estão há bastante tempo, desde o início, né? Eles relatam, no começo a gente tinha que sustentar a ideia que Porto União da Vitória merecia uma universidade, uma faculdade na época, e a gente batalhou muito. Então essa construção, ela se consolida hoje pelos títulos que a UGV tem, Sim. Pelo renome que a UGV tem, pelo número de alunos que anualmente entram nos nossos cursos. Então, esse trabalho, e a Prof, né, que participou desde o comecinho, é gratificante, né? É gratificante. Eu sempre lembro que nós tínhamos 2 turmas que entraram nesse período, em 2002, com 70 alunos de manhã. Uau! E 40, quase 50 à tarde.
Então, tínhamos curso de manhã e de tarde. E por vários anos, eu tinha curso, o nosso curso foi de manhã e de tarde, uma turma de manhã e de tarde. Agora que ele está migrando para a noite, né? Mas, assim, era muitas pessoas, assim, vislumbrando, né? Uma nova oportunidade E de de fato crescimento, né? E pensar assim, ó, é aqui onde eu moro. Não preciso me mudar, ficar longe da família, criar toda uma estrutura em outra cidade. Despesa também, né? Despesa, né? Muita despesa. Eu mesma, né? A minha família era de perto de Erechim, no Rio Grande do Sul, e eu estudava em Passo Fundo. Então, tinha aquela questão toda de alugar apartamento, ver a questão da própria alimentação, o pagamento da faculdade, que a faculdade era particular e tal. Então, tudo isso pesa, né? Pesa. E deixa o acesso ao ensino superior mais distante. Mais distante, mais distante. Então, a UGV, né, agora, veio para marcar essa mudança também na realidade e na cultura aqui da região. Porque hoje, veja, nós recebemos alunos de todos os locais, né? Isso é bem interessante de observar. Não somos mais regionais aqui, só de União da Vitória. A gente consegue abraçar aluno de 160 quilômetros daqui. Sim, então, que nem na enfermagem, eu tenho alunos de Bituruna, Paula Freitas, Paulo Frontin, Porto Vitória, enfim, Malé, e essa região toda aí que estão aqui conosco, né? Experimentando novas emoções que eu falo, né? Porque sempre é diferente você entrar para o ensino superior. Com né? certeza. Tanta responsabilidade é diferente também. Tudo muda, né, prof? Tudo muda. A gente comentava, até a roupa muda, né? Sim. Agora eu vou para a universidade. Claro, os colegas, você aprende com esse dia a dia, tanto que a gente sempre brinca, na sala de aula sempre tem uns grupinhos, né? Sim. Que são formas também de socializar o dia a dia deles, né? E alguns, principalmente na área de enfermagem, trabalham manhã e tarde e vêm à noite para a faculdade. E às vezes fazem plantão, quem ainda está de manhã faz plantão a noite inteira, e aí vem para a aula de manhã. Então, às vezes, assim, nossa, bem cansados, a gente percebe, né? E sabe da história deles. E tem que valorizar isso também. Com certeza. Né? Gente, esse foi o primeiro bloco. A Prof. Marli tem muita história para contar, já deu para perceber, e muito para nos inspirar. A gente já volta. Até já. Já voltamos por aqui. E prova uma curiosidade até para quem está em casa pensando em fazer vestibular, mas já passou daquela fase dos 17 anos, de repente já é casado, casada, tem filhos, tem família. Tem como conciliar tudo isso? Na tua trajetória, né? A prof comentou, se mudou de estado, de cidade, com 2 filhos. Como conciliar isso? Como encorpar mais uma tarefa nesse dia a dia? Assim, ó, eu sempre observo e converso com os alunos sobre isso. Peça para alguém que já faz muito a fazer mais alguma coisa, que é essa pessoa que vai te ajudar. Verdade. Né? Eu tenho muitos alunos, muitos, e eu sou o exemplo também de ter vindo e trabalhado manhã, tarde e noite, conciliar casa, marido, toda essa questão social também, a faculdade, que foi, não vou dizer desgastante, mas assim, é cansativo, mas dá para conciliar. E nós temos vários alunos que são assim, Então, alguns exemplos assim maravilhosos que a gente vê na sala de aula, que é aquela pessoa que vem pontualmente, não falta mesmo, faz todos os trabalhos, atende a todas as expectativas. E é aquela pessoa que mais tem
outros afazeres, né? Às vezes, assim, 3, filho pequeno, e eu sempre brinco, assim, que a enfermagem é muito fértil, porque sempre tem uma gravidinha, né? Sempre tem, por exemplo, agora no sexto período temos 3, né? No oitavo, mais 3. Então, sempre tem também essa questão. E o curso acolhe Acolhe. como um todo. Porque eu fico pensando assim, às vezes tem alguém que está em casa e fala, poxa, eu não vou começar a faculdade ano que vem, porque ano que vem eu quero ser mãe. E às vezes, né, Uhum. engravida ali no meio E vai e embora, vai né? embora, tem Vai que embora. estar fazendo. Então, isso também a gente tem uma sensibilidade um pouquinho maior, pelo próprio curso em si, que é a base do curso de enfermagem, é o cuidado. Então, se nós não vamos cuidar do próprio colega, né, dos futuros colegas de profissão, quem está ali, como que nós vamos cuidar, né? Se não cuidamos das pessoas próximas. É verdade. Né? Então, isso a gente conversa muito, tanto que no curso tem toda essa questão da comunicação, da observação, do acolhimento, que o acadêmico, ele precisa fortalecer na sua personalidade. Né? E você é prof também, né? E não me deixa mentir, que a gente percebe já na sala de aula, nos primeiros contatos, quem realmente tem esse dom, né? Do cuidado, que no direito é uma outra forma. Mas na enfermagem, a gente já percebe, né? Aquela pessoa. O bom dessa observação, prof, é ir acompanhando o desenvolvimento daqueles que não chegam com esse senso tão apurado. Às vezes a gente vê um aluno que está totalmente desconectado ali no começo. E aí vai passando o primeiro período, o segundo, quando chega lá no terceiro período você percebe uma postura diferente, não chega mais atrasado, não sai no meio da aula, começa a levantar a mão e questionar. Aí a gente observa e fala assim, poxa, tá dando certo. Porque é isso, é formar, né, a pessoa, não só como enfermeiro, um advogado, como um todo, né? Como um todo, uma pessoa mesmo, né? E o nosso papel é esse também, né? Sim, e essa experiência toda de 23 anos, se pode observar no dia a dia essa mudança. Notória, nossa, assim, é muito notório. Até nos primeiros trabalhos, aquele acanhamento e tal, daí logo vão se soltando, tirando dúvidas, porque assim, tem alguns alunos que até têm medo de chegar a conversar com o professor. Exatamente, tirar uma dúvida no final da aula. Gente, professor não julga a dúvida. Tá aí uma coisa que nunca nem me passou pela cabeça. Se um aluno dentro de sala me perguntar 20 vezes a mesma coisa e eu perceber que é uma pergunta de interesse, eu vou responder 20 vezes. E no atual cenário, a gente fica feliz quando os alunos interagem, né? Fica muito feliz. Faz pergunta, prof, mas isso e aquilo. Pô, o cara tá na aula, né? Tá prestando atenção. E eu faço muito isso. Algum aluno fez uma pergunta pontual que interessa para todos, e só eu ouvir, né? Ouvir, porque o aluno está ali quietinho no cantinho. Pessoal, a pergunta do colega é pertinente, vamos socializar, né? Acho que todos gostariam de saber. Então, também dá importância, dá valor para aquela pergunta. O aluno se sente bem também, porque ele se intimida dos próprios colegas ao perguntar. Exatamente. Né? Aí isso tudo a gente tem que saber também como fazer, né? O que fazer. Tem que ter essa sensibilidade também que o professor, com o tempo, também vai inovando, vai tentando aprimorar. Porque no início não se tem essa sensibilidade. Aí com o tempo, com a experiência, o professor também vai aprendendo como fazer, né? Tá aí uma coisa que talvez os nossos alunos não percebam, mas nós, professores dentro de sala de aula, a gente aprende demais. Aprende muito. A gente aprende com vocês como se remodelar no mundo que era analógico e agora está totalmente digital. A gente aprende a como conversar e instigar vocês a nos darem atenção ao invés de ficar no celular.
Vocês trazem dúvidas que muitas vezes nós não cogitamos aquele raciocínio. Então, a sala de aula, ela é um aprendizado para todo mundo, né? Para todo mundo, para todo mundo. E esses dias eu participei de uma palestra onde eles explicaram o conceito de aluno. Prof, segura, que a gente vai falar sobre isso no terceiro bloco, pode ser? Gente, a gente já volta. Fiquei muito curiosa aqui, o povo já está falando que a gente estourou o tempo. Então vamos lá, até daqui a pouquinho. Gente, voltamos aqui e a palavra que a gente quer descobrir, o conceito é aluno. Então, há bem pouco tempo eu descobri o que significava aluno. Então, o A é um não, né? E o aluno é não iluminado, né? Não conhecimento. Então, quando nós falamos aluno, a gente pensa assim, é aquela pessoa, né? Aquele homem, mulher, que aparece para receber o conhecimento, para ficar ainda melhor na profissão que ele escolher. Então, por exemplo, na enfermagem, né? O aluno, ele chega sem nenhuma informação, normalmente, do que é ser enfermeiro. A não ser aquele, lógico, que nós recebemos muitas vezes, o técnico de enfermagem, o auxiliar que vem fazer a graduação com um pouco de conhecimento, mas quase nunca com aquele olhar científico, que é importante, porque em 5 anos ele aprende toda a parte básica da anatomia, fisiologia, bioquímica e tal, para depois ele ter aquela parte prática do que é ser enfermeiro. Então, ele aprende muito durante esses 5 anos. Então, essa questão toda, a gente tem que ter em mente também que ele vem despreparado. Então, às vezes tem medo, uma sensação de que não vai aprender e tal, mas é o contrário, porque hoje em dia a área de enfermagem é muito ampla. Isso que eu ia chegar na prof. Né, e eu aqui me coloco aqui como ignorante, né, na área de enfermagem. A gente pensa, enfermeiro, o que vem na cabeça, né? Aquele que faz o primeiro socorro, urgência, emergência, que dá a vacina, que faz o curativo, que aplica o soro, dá a medicação. Mas eu percebi que não, que a enfermagem tem vários outros contextos de aplicação na sociedade, né? Tem vários, principalmente na prevenção, né? Isso que você falou é bem interessante, porque o aluno vem e acha que só vai aprender a tratar, né? Só a parte curativa. Ou atender lá um traumatismo craniano, um acidente de trânsito, ou fazer a medicação, ou curativo, atender na UTI. Então, trabalhar mais com a doença. E esse contexto todo, com o tempo, ele vai aprendendo que é bem maior esse cuidado, que entra na prevenção tranquilamente. E isso se faz muito nas unidades básicas de saúde, na atenção básica. Que a gente chama de postinho. Isso mesmo. E é interessante o postinho, porque eles fazem campanhas bem visuais. Então, a gente passa na frente do postinho e tem lá bexiga amarela, daí outubro foi rosa, agora já tá movimentando pro azul. E isso desperta na população, né, prof? Sim, Poxa, até tem que ir lá. a curiosidade de saber o que está acontecendo, e também eu posso usufruir disso. O que eu posso... vou lá ver o que eu posso fazer. Alguns exames preventivos, né? Por exemplo, o homem, para evitar o câncer de próstata, né? Ele vai e faz também testes rápidos de HIV, hepatite B e sífilis, né? Então, ele vai até a unidade e é oferecido para ele esses serviços, que às vezes ele não sabe que tem. E até é uma característica cultural que o homem não procura tanto quanto a mulher procura se cuidar, né? A gente brinca lá em casa. Pro pai no médico só se a mãe marcar. Sim. Né? Então é assim mesmo. E a mulher tem um pouquinho mais de sensibilidade, ela que cuida ali
das crianças, do próprio marido. Então, por exemplo, no Outubro Rosa, né, a mulher faz a coleta do preventivo do câncer de colo de útero, é lá na unidade básica, para prevenir, né, que esse câncer, se tiver, se alastre, exame de mama, já faz as vacinas, tanto homem quanto a mulher, que tem vacinas do adulto, né? Então, tudo isso faz parte das campanhas de prevenção. E é interessante que cada mês do ano, né, é especificado um tipo de assunto para a prevenção. Então, além do novembro, do outubro, nós temos o dezembro vermelho, que fala da prevenção do HIV/AIDS, que é um assunto bem interessante também, que tem que abordar. Em julho, nós abordamos a prevenção das hepatites, que enfoca muito a cor amarela, né? Daí tem o março, que enfoca muito a prevenção da tuberculose, né? Olha que interessante. Cada um. Daí tem a hanseníase em fevereiro, então, as violências em maio. Então, cada mês tem. E esse é um trabalho que dá para levar também para o mundo corporativo, né? Muito. Eu vejo que as empresas estão puxando muito isso, estão sendo braço dessa prevenção e capitaneado isso por um enfermeiro, né? Isso mesmo, inclusive na enfermagem do trabalho, as empresas enfermagem estão do trabalho. contratando muito o profissional enfermeiro. E nas empresas, o profissional trabalha mais com a prevenção, né? Porque não é só lá o trabalhador se machucou, não, ela vai trabalhar, a pessoa, o enfermeiro vai trabalhar com vacina, né? Prevenção. Prevenção das doenças ocupacionais, infecciosas, né? Também. Sexualmente transmissíveis, que às vezes também perpassa um pouquinho do preconceito também, né? De falar sobre isso. Com certeza. E se tem alguém ali da área, eles já vão perguntando, vai interagindo e pensando, eu posso me prevenir, né? Se eu estou com algum sinal e sintoma, o que eu posso fazer? Então, é muita coisa. Tem a parte também da docência, né? Que o profissional pode ir para essa área, se gostar, fazer uma especialização em docência ou um mestrado, né? É um cenário muito fértil, né? Tem muito, muito, muito. Prof, para quem está em casa, ainda dá tempo de entrar no curso de enfermagem 2026? Com certeza, com certeza. Temos o vestibular online agora, né? Porque o presencial já foi, mas tem o vestibular online. E se alguém está na dúvida, assim, eu quero fazer enfermagem no curso, venha nos visitar, né? Ai, que legal, venha fazer uma aula prática. Nós estamos aí à disposição. O acolhimento começa antes de entrar no curso, antes, né? Temos os laboratórios, a gente pode explicar como que funciona o curso. Então, venha aqui, nós estamos aí para sanar essas dúvidas e fazer com que o aluno se sinta bem, né? Que nem você falou, acolhido, para estar aqui na nossa faculdade. Muito bom. Gente, o papo de hoje foi para inspirar você, para também tirar algumas perspectivas sobre a enfermagem. E claro, se você está pensando em fazer esse curso, a UGV é para você. Esse foi o Vista Fina de hoje. Obrigada pela tua audiência. Continue com a gente nas redes sociais. E, Prof. Marli, muito obrigada, viu? Agradeço. Adorei conhecer você nessa forma. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição. Obrigada, gente. Fica bem. Até a próxima. Tchau, tchau.